O que me preocupou na visão desta noite foi a postura que vi Kim Jong-un, com as mãos na cintura. E ele estava em pé ao lado, com o peito estufado. Posso explicar a visão. Posso contar algumas das coisas que vi. Você quer ouvir? Eu te conto os detalhes se quiser ouvir um pouco. Porque eu não paro para te contar e descrever as coisas por causa do fato de que isso é disruptivo. Mas vou contar os detalhes do que vi no espírito enquanto orava. E eu vi o Putin. E então o vi rindo maléfico. Ele fazia aquele gesto com os dedos de novo. Parece maligno. Mas então, enquanto eu observava, de repente, Kim Jong-un estava parado ao fundo assim. Ele estava atrás dele. E ele veio e caminhou até ficar bem ao lado dele e ficou ao lado dele com o peito estufado. Então, o peito dele estava estufado, como se estivesse orgulhoso. E ele estava com as mãos na cintura, como numa pose, como se estivesse inclinado, tipo o Superman. Era assim que ele estava em pé, e ele tinha uma expressão de puro orgulho no rosto. E ele estava mais à frente. E ele veio de trás para a frente, ficando ao lado do Putin como se fossem amigos. Então eu pude ver sobre a Polônia, ao redor da Ucrânia, por toda essa região, eu vi escuridão sobre a terra. Era preto como a minha Bíblia, entendeu? Era simplesmente preto sobre a terra. E enquanto eu olhava para cima, eu podia ver tons de roxo. Eu podia ver diferentes redemoinhos de cores acima do céu. O que você não entende é que parecia que estava escuro. Meio como você veria se fosse um ataque EMP. Tipo, era uma escuridão completa. Não há eletricidade. Escuridão. Mas então eu vi Berlim. E eu estava vendo Berlim. E eu estava vendo. E eu odeio usar isso porque, mas vou apenas contar o que eu vi. Eu vi a suástica sair disso. Fora daquele espírito de Hitler. E eu sei que não estou falando disso em alemão. Eu sei que é um assunto muito delicado. Estou apenas contando o que vi. Ok? E eu sei que isso provavelmente é delicado, mas surgiu da Terra. Saiu daí. E eu vi isso vindo de Berlim e vi isso chegando aqui, nesta área. Mas enquanto eu observava a França, vi que ela estava com problemas financeiros. Vi o Canadá em dificuldades financeiras. Vi a Alemanha em dificuldades financeiras. Eu vi a Itália. E eles estavam elaborando um plano para, nesta visão, eu podia vê-los fazendo algo juntos para tentar encontrar uma forma de alcançar estabilidade financeira. Eu preciso me lembrar de tudo. Então eu vi Cuba e ela foi destacada. E a água ao redor de Cuba era de um azul cristalino. Mas então havia uma linha e Cuba começou a brilhar e a ganhar vida. E eu vi uma fonte de crescimento novamente surgindo de Cuba, com folhas brotando sobre Cuba. E estava crescendo, mas havia uma extensão. E eu pude ver claramente que havia uma linha, uma conexão, saindo de Cuba, exatamente como você veria, como um cabo de internet, um cabo de rede, saindo de Cuba e se estendendo até a Rússia, para aquela área específica. Ok. Parecia um cabo de extensão, tornando Cuba viva. E começou a brilhar ao redor da borda como uma luz elétrica. Ok. Parecia que, tipo, sempre que você tiver, ok, eu vou te explicar assim. Quando você vê uma nuvem com o sol brilhando através das nuvens, e você vê a nuvem brilhando com luz ao redor. E ela atravessa, e a luz do sol vaza pelas bordas das nuvens. Era assim que Cuba parecia. Mas quando começou a brilhar nas extremidades da ilha, naquele mapa de terra, uma nova fonte de crescimento surgiu do meio dela. Quando um cabo de extensão foi conectado a eles, parecia eletricidade. Então eu pude ver a China elaborando um plano para tomar Taiwan. E eu pude ver Taiwan sozinha. Eles se sentiam sozinhos, pareciam sozinhos, estavam abandonados, estavam sozinhos. A Austrália estava meio que de lado. Eu podia vê-los e eles não faziam nada, mas estavam sozinhos por causa do que estava acontecendo na América. E eu pude ver. Ok, isso é realmente estranho, mas vou falar mesmo assim. Eu vou te contar. Eu vi, tipo, como quando você rebobina uma fita em um videocassete no passado.
E você podia apertar o botão de rebobinar. Você podia ver a imagem voltando. E ela vai. Você podia ver as pessoas se movendo ao fundo. E é como um rebobinar. Estava passando rapidamente diante dos meus olhos. Pessoas atravessando a fronteira, vindas do sul, e elas se moviam em câmera lenta, enquanto estava sendo rebobinado. E eu podia vê-los voltando pela fronteira. Mas então tocava para frente de novo. E o Senhor disse: o inimigo está dentro. Uma experiência de amanhecer vermelho. E do jeito que ele disse isso, ele colocou as mãos em volta da boca e eu podia vê-lo gritando. Uma experiência de amanhecer vermelho. Por isso que eu acabei de fazer isso. Foi isso que eu vi. E eu vi células por toda a América de pessoas que tinham atravessado a fronteira. Tudo como um filme sendo reproduzido para frente e para trás em movimento rápido ou lento. E era como se eles estivessem atravessando a fronteira. Foi isso que eu vi. Então eles atravessam a fronteira e ficam ali. E eu vi células de pessoas esperando para subir como formigas saindo de um formigueiro. E eu vi que quando eles provocavam algo aqui, era uma distração ali. E enquanto a distração acontecia aqui, eles conseguiam fazer o que queriam ali. Porque você está tentando apagar incêndios. Então eu vi o Havaí novamente. Eu vi o Havaí. Uma escalada de acontecimentos no Havaí. Ah, e então eu vi o Japão. Obrigado, filho. Meu filho nunca esquece das minhas visões, ele me ajuda porque há muita coisa ali. Então eu vejo o Japão e vejo problemas nas águas, problemas no governo deles, problemas. E o que eu vi foi como, tipo, quando você ouve um monte de pessoas conversando e falando ao mesmo tempo em uma grande multidão, como no parlamento, ou tipo, quando há um monte de gente falando ao mesmo tempo e há muita distração, mas não há uma voz principal. Foi isso que eu vi. Todos estavam falando no Japão, mas não havia uma voz única. Não havia líder. E nisso havia uma influência chinesa, do governo chinês, para desestabilizar o governo. No Japão, criando vozes demais. Não uma só voz, mas muitas vozes, sem líder. Certo? Isso faz sentido? Então não havia líder, não havia liderança no Japão. Como estou vendo aqui, são muitas vozes. E eu consigo ouvir as vozes e as conversas dentro do Japão. Então, ao ver isso, vejo uma extensão do Japão para a Coreia do Sul. E esses mesmos, não tão grave, mas ainda acontecendo com uma linha indo da Coreia do Norte para a China, como uma rodovia. Isso estava tentando influenciar o governo da Coreia do Sul como um fio de extensão. Mas estava iluminado, como acontecia com Cuba. Certo, então vejo que estão conectados. Mas então vejo uma galinha enorme, e era uma galinha vermelha, vermelha, com muitas penas. E ela estendeu os braços e tentou trazê-los para perto. Ela tentou trazer a Coreia do Sul, Taiwan, Japão, esses países asiáticos, para junto da galinha-mãe. Ela tentou recolhê-los, influenciando-os, tentando aproximá-los da galinha-mãe, que era a China. E o Senhor disse: orem pela influência do Japão como um aliado estratégico dos Estados Unidos da América, junto com a Coreia do Sul. Pois ele queria que isso fosse estabelecido como aliados estratégicos para nós. Com relação ao Evangelho. Com relação ao Evangelho. E eu não sei o que isso significa, mas é isso que estou vendo. Estou tentando contar para vocês. Eu recebo, eu ouço em parte e vejo em parte. Então essa é essa parte. Então eu vejo aquilo de que falei para vocês. Acho que você vê, Mark. Sim, eu vi o Mark. Eu vi o Mark no Canadá, mas ele não parecia saber liderar. Ele só estava tentando, mas parecia confuso. Tipo, o que fazemos agora? Mas ele estava ouvindo. Marca. Ele não estava ouvindo, pensando por si mesmo, ele estava ouvindo o cabo de extensão que estava na Europa com o Scorpion. E ele estava tentando elaborar um plano de como eu ficaria no navio com todos vocês, porque você não gosta do nosso presidente. Então ele estava tentando elaborar um plano.
como eu acompanho vocês, continuando amigos de vocês do outro lado do oceano, indo para a Europa com o plano deles, com a agenda deles, com o que eles querem fazer. Separado do pensamento americano, ele queria alinhar o pensamento dele com o Macron e com os outros, o que é um navio afundando. Porque eu vi que Trump era algo próprio. Então isso faz sentido? É por isso que ele viu muitos e usou a expressão muitos 11 de setembro. Muitos. Não tinha isso, eles eram pequenos. Não como quando você coloca aviões dentro deles, tentando gostar. Esses são os incêndios, tentando apagar esses incêndios, tentando criar um caos na pátria, nós tentando cortar, você sabe, tipo, você está sempre no limite. Lembra quando eu disse que estava dirigindo por aí e até lembro onde estava? Eu estava no centro de Tulsa. E o Senhor me disse: a segurança que você sente no dia a dia, eles vão tentar desafiar nos próximos dias. Para que você não fique tipo, o que você quer fazer hoje, querida? Ah, vamos ao shopping. Ah, vamos ao supermercado. Ah, vamos fazer isso. Que você tem que ser não Cristo. Não estou falando sobre o corpo de Cristo. Estou falando estrategicamente no mundo. Que você diria? Eles começariam a pensar, será que é seguro ir ao jogo de beisebol? Será que é seguro ir ao jogo de hóquei? Será que é seguro ir ao cinema hoje? Liberdades que você considera garantidas no dia a dia na América, que você simplesmente acorda e faz as coisas. Que isso tentaria ser desafiado nos próximos dias. Para que as pessoas não vivessem livres, mas sim presas pelo medo. Esse é o plano do inimigo. Tirar de você a liberdade de simplesmente viver. Que você precise ser estratégico ao pensar. Será que é seguro? Porque isso fica no fundo da sua mente. Será que é seguro ir à igreja hoje? Tentando tirar esses limites de liberdade. E foi isso que eu vi de novo. Por isso você entende o poder da oração? É por isso que esse canal é tão importante. É por isso que vocês estão todos reunidos. Se você não estiver reunido aqui comigo, reze com seu próprio grupo de oração ou com sua própria igreja. Não se trata do Brandon, não se trata de Dawn, não se trata do Brandon. É sobre Jesus. E eu vou te contar uma coisa. Se você não está rezando conosco, rezem com alguém. Tenha um grupo de oração em sua igreja, como fazemos na nossa. Reze, 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 reze. Você tem que ser uma coluna de oração nestes últimos dias. Não, você sabe, é como Jesus disse, você não pode ficar comigo 1 hora? Você não poderia orar comigo ao menos 1 hora? Vocês estão dormindo. Levantar. Pare de dormir ao volante. Tire mais tempo para orar. É isso que o Senhor está me mostrando. Mas a questão é que estamos chegando ao fim. E Jesus Cristo está vindo. Estamos nos últimos dos últimos segundos antes de Jesus voltar. Estamos prestes a ver uma nova ordem mundial. Estamos prestes a ver um novo dólar digital. Veremos todas essas coisas. Porque a Bíblia nos disse que veríamos. Veremos guerras e rumores de guerras, pragas e pestilências. Veremos todas essas coisas porque a Bíblia disse que veríamos. Mas ele também nos disse que ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso, o juízo. E talvez você esteja me assistindo agora e nunca tenha experimentado o batismo com o Espírito Santo. Você nunca experimentou a salvação. Você já ouviu muito sobre Jesus. Você já ouviu muito sobre ele. Talvez você tenha nascido na igreja, crescido na igreja. Talvez em algum momento você tenha estado realmente cheio de fervor, mas se afastou. Agora você está longe do Senhor. E você pensa, cara, ele nunca vai me aceitar de volta. Eu fiz tanta coisa errada. Mas hoje à noite você tem a oportunidade de voltar para casa. Estou falando com uma pessoa específica agora. Eu sei disso com certeza. Porque eu vejo você. E o Senhor me diz, hoje é a sua noite. Ele quer que você volte para casa. Como o filho pródigo com seu pai, que tinha a túnica e o novilho cevado. E o filho errou, gastou toda a herança e estava deitado em um chiqueiro. Esse é você. Você está todo sujo, você está todo bagunçado pelo pecado de novo. E você pensa, não tem como eu voltar para casa.
Mas hoje à noite, o Senhor quer que você saiba que Ele já te perdoou no momento em que você confessou. Quando você confessa, não é quando o Senhor ficou sabendo disso. É quando você se livrou disso. Mas hoje à noite, talvez você sinta que está aqui e pense, cara, isso é tão incrível. Eu sinto a presença do Senhor. Eu posso sentir a presença do Senhor. Mas será que Ele vai me aceitar de novo? Mas eu estou aqui para te dizer que você não está aqui por acaso. Por acaso não. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe até aqui. E você está sentindo esse puxão no seu coração agora. E você está sentindo, cara, eu só quero voltar para casa. E hoje é o seu dia e a sua oportunidade de voltar para casa. Eu vou fazer uma oração com você agora. E eu quero que você saiba que hoje é a sua oportunidade de esquecer tudo isso. No momento em que você confessa e se arrepende, você se livra disso. E hoje é o seu dia para um novo começo. Hoje é o seu dia para um recomeço com o Senhor. No momento em que você fizer essa oração, no momento em que você disser isso de todo o seu coração, e talvez eu esteja falando com você agora, e você está assistindo a isso, e pode ser mais tarde, eu não sei, pode não ser nessa transmissão ao vivo, porque milhares de pessoas assistem depois, mas eu sei que há uma pessoa que neste momento está assistindo, está no limite, talvez pensando em se machucar, seu casamento está em ruínas, você tem todos esses problemas de todo tipo. Vícios e você está preso a tantas coisas, mas está apenas procurando por um pouco de esperança. Você só está procurando por um recomeço, algo limpo. Será que eu posso só respirar um pouco de ar fresco? Você sente como se estivesse sendo puxado para baixo daquela água, lutando a cada respiração para subir à superfície e simplesmente respirar fundo. É assim que você se sente espiritualmente, mental e emocionalmente. Se eu pudesse só ter uma lufada de ar fresco, eu sinto como se estivesse morrendo. Mas você veio aqui hoje à noite e tem uma nova oportunidade de respirar esse ar fresco. Mas não apenas para ter uma lufada de ar fresco. Jesus está trazendo um barco salva-vidas para você. E ele está dizendo, pula aqui, filho. Pula aqui, filha. Hoje é o seu dia. Eu tenho um barco. Eu já preparei para você. E você não precisa mais ficar se debatendo nessa água. E você não está mais, eu estou te puxando para cima. Assim como ele puxou Pedro da água quando Pedro começou a afundar, ele, mestre, estou caindo. Ele o segurou firme. Ele o tirou daquela água. No momento em que ele tirou os olhos de Jesus, começou a afundar. Mas Jesus estava lá. Uma ajuda sempre presente em momentos de necessidade. Tirando-o dali. E você pode estar assistindo a esse vídeo agora mesmo. E Jesus puxou um bote salva-vidas. Mas ele é um cavalheiro. É isso que é tão incrível sobre meu amigo. Ele é um cavalheiro. Ele nunca vai forçar sua vontade em você. Ele nunca irá. Agora você abre a porta exatamente como fez e o diabo entra e percorre 1 quilômetro, certo? Mas Jesus está ali. Ele está batendo. Posso entrar? Posso entrar de novo? Você vai me dar a sua oportunidade? Você é aquela criança com o carrinho quebrado, com o brinquedo quebrado, dizendo, papai, você pode consertar? E ele diz, eu sou especialista em bagunças. Eu sou especialista em consertar as coisas. Esta é a minha oportunidade. Eu quero aparecer e mostrar o meu poder na sua vida. Você vai me dar uma oportunidade de fazer isso de novo? Se isso está falando com você agora, e você está assistindo isso ao vivo, e sente esse puxão no seu coração, se você quer um recomeço, quero que escreva agora nos comentários. Quero que você diga, eu preciso de um recomeço. Eu preciso de um recomeço com Jesus hoje. Eu sinto esse puxão dentro de mim. E hoje eu me rendo completamente. Se você está assistindo isso agora e sente esse puxão no seu coração, você sente isso. Hoje é o dia da salvação. Ah, eu vou fazer isso depois. Eu não sei. Hoje não. Você pode não ter o amanhã. Ninguém tem o amanhã garantido. O próprio sapato que você calçou hoje para ir trabalhar ou fazer o que quer que seja. O agente funerário pode ser quem vai tirá-lo dos seus pés à noite.
Não procrastine. Não dê oportunidade para o diabo roubar de você a eternidade. Eu creio que hoje você está aqui e é hora de entregar seu coração a Jesus. Coloque aí nos comentários agora mesmo. Escreva lá se isso está falando com você e você sente que hoje é o seu dia, que você precisa ser salvo. Hoje é o meu dia. Eu estou voltando para casa. Agora eu vou fazer uma oração com você. Eu vou orar ao vivo agora. Nós vamos dar. Jesus morreu publicamente e você precisa tornar pública sua salvação. Você precisa tornar pública sua decisão hoje. Você precisa dizer isso agora mesmo. Eu preciso de Jesus. Mesmo que seja só um de vocês. Mesmo que seja só um de vocês. Acredito que ele deixa o 99 para ir atrás do 1. Ele deixa o 99 para ir atrás do 1. Só você. Então vou crer com você agora mesmo e quero que você ore. Talvez você assista isso mais tarde, não sei. Mas sinto uma necessidade de fazer isso. Então vou fazer esta oração e quero que você a repita depois de mim. Apenas uma oração simples. Uma criança de 5 anos conseguiria fazer isso. Não é grande coisa. Você não precisa tornar tudo religioso. Eu odeio religião. Você pode perguntar à minha esposa. Nós amamos relacionamento. Para nós é sobre relacionamento. Não importa qual denominação você seja. Você é católico, você é batista, você é metodista. Bem, você não é católico, Brandon. Você não é batista. Você não é isso. Eu amo Jesus e isso é tudo o que importa. Eu sou um cristão radical que ama o Senhor. Eu não me identifico, sou não denominacional. Eu não me identifico com nenhum deles. Eu me identifico com Jesus. Então não se preocupe com esse tipo de coisa. Isso é coisa pequena. Então eu quero que você diga isso com a sua boca. E você diga, Jesus, estou voltando para casa esta noite. Eu quero me entregar totalmente a você. Eu te peço perdão por ter virado as costas para ti, pois você nunca virou as costas para mim. O Senhor sempre esteve esperando por mim enquanto eu tomava minhas decisões tolas. Mas hoje, Senhor, eu quero um novo começo. Hoje, Senhor, eu me entrego novamente a Ti. Lava-me com o Teu sangue. Purifica-me de toda injustiça. Obrigado, Senhor, porque meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Perdoa-me, Pai, pelos meus pecados. Estou voltando para casa de novo ou estou voltando para casa pela primeira vez. Obrigado, Senhor, porque meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E a partir deste dia, eu viro as costas para o diabo. Eu viro as costas para o mundo. E te servirei de todo o meu coração a partir deste dia. Estou totalmente entregue a Ti, Senhor. Estou totalmente entregue a Ti, Jesus. Lava-me e purifica-me. Obrigado, Senhor, porque estou salvo. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que morreste por mim e ressuscitaste ao terceiro dia. Obrigado, Senhor. A partir deste dia, eu creio que nasci de novo. A partir deste dia, se eu pecar, serei rápido em me arrepender e voltarei a virar as costas para o mundo novamente. Se você ralar o joelho, pessoal, o pai está sempre lá para pegar seu filho, limpar o joelho e cuidar dele. Você não foge de Deus quando peca, você corre para Deus. Você não foge dele e se esconde como Adão e Eva fizeram. Você corre para ele e diz, papai, eu preciso de ti. Todos nós erramos. Todos nós pecamos e ficamos aquém da glória. Mas nós vamos até Ele e Ele nos lava. Nós não merecemos e não conquistamos isso. Isso se chama graça. Então, ao fazer essa oração, eu creio que você nasceu de novo. Eu acredito que hoje você tem um novo começo.